Hoje exploraremos a história de Jonas, o único profeta que tentou fugir de Deus. Vamos começar com uma pergunta. Você já ouviu falar sobre a cidade de Nínive? Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Localizada às margens do rio Tigre, a antiga cidade de Nínive foi um centro próspero e poderoso durante o antigo Império Assírio. Reconhecida como uma das cidades mais antigas da antiguidade, Nínive se destacava como uma cidade quase imbatível. Situada na região conhecida nos dias atuais como Iraque, suas impressionantes muralhas eram largas o suficiente para permitir 3 carruagens lado a lado, ilustrando a força da cidade. Além disso, era caracterizada por seus majestosos palácios, jardins exuberantes e mercados movimentados. Vestígios descobertos por arqueólogos e especialistas em história antiga revelaram uma cidade próspera, repleta de estruturas magníficas e uma atividade comercial robusta. Mas além de sua riqueza e poder, havia um lado sombrio em Nínive. Os assírios eram conhecidos por vencer muitas batalhas e por sua brutalidade com os povos que conquistavam, submetendo-os a atos perigosos e exibindo suas vitórias. Nessa conjuntura, Deus dirigiu sua atenção para essa cidade que era imersa em caos, com pessoas engajadas em comportamentos desordenados e cruéis. Observando a situação com desaprovação, Deus ansiava por uma mudança de coração e comportamento, desejando que a cidade abandonasse seus modos corruptos e abraçasse um caminho mais amoroso. Assim, Deus escolheu Jonas como um mensageiro para transmitir sua mensagem de advertência e oferecer uma oportunidade de redenção. Jonas, em vez de obedecer à ordem de Deus, escolheu fugir. Sua fuga o levou a Tarsis, na direção oposta à que Deus havia ordenado. No entanto, essa não foi uma escolha sábia, uma vez que Deus é onisciente e tudo vê. Enquanto estava no navio a caminho de Tarsis, uma violenta tempestade ameaçou destruir a embarcação. Ficou claro para Jonas que essa tempestade era uma consequência de sua desobediência. Ele aconselhou os marinheiros a jogá-lo ao mar, e mesmo relutantes, eles obedeceram. Isso resultou no fim da tempestade, mas a jornada de Jonas estava longe de terminar. Jonas foi engolido por um peixe enorme, onde permaneceu por 3 dias e 3 noites, conforme descrito em Jonas capítulo 1, versículo 17. Essa foi a maneira que Deus encontrou para protegê-lo e guiá-lo de volta ao caminho correto. O profeta teve a oportunidade de refletir sobre suas ações enquanto estava no ventre do peixe e orou fervorosamente por perdão. Após 3 dias, foi lançado em terra firme, recebendo uma segunda chance para cumprir a missão divina. Dirigindo-se a Nínive, ele comunicou a mensagem de Deus ao povo, alertando sobre a iminência de um desastre em 40 dias, a menos que mudassem seus caminhos. A reação dos ninivitas surpreendeu Jonas, pois todos, desde os mais importantes até os menos notáveis, incluindo o rei, responderam ao chamado, emitindo um decreto levando todos a jejuar, para simbolizar seu arrependimento. O povo de Nínive respondeu positivamente à mensagem de Jonas. Eles mudaram seus comportamentos, demonstraram mais gentileza e buscaram o perdão de Deus. Ao testemunhar a transformação dos ninivitas e seu afastamento dos caminhos errados, Deus decidiu não trazer sobre eles a destruição que tinha ameaçado. No entanto, Jonas reagiu com raiva diante dessa reviravolta nos acontecimentos. Em sua oração, ele expressou sua insatisfação com a decisão de Deus, esperando que a ira divina caísse sobre Nínive em vez de sua misericórdia. Após pregar a mensagem de Deus e testemunhar a mudança de coração dos ninivitas, Jonas decidiu se afastar da cidade e descansar em um local a leste de lá. Deus não gostou da reação de Jonas sobre sua decisão e queria transmitir a ele uma mensagem poderosa sobre compaixão e empatia. Para isso, Deus então usou uma planta simples e um verme para ensiná-lo. Lá, Deus fez a planta crescer para oferecer sombra e conforto a Jonas, aliviando-o do calor intenso.
e no dia seguinte, o verme atacara a planta, fazendo-a murchar e morrer. A reação de Jonas revelou sua falta de compreensão e compaixão. Ele ficou profundamente irritado com a perda da planta, lamentando sua sombra perdida. Deus então o confrontou, questionando por que ele estava tão preocupado com uma planta que ele não havia plantado ou regado, enquanto demonstrava indiferença em relação a uma cidade inteira cheia de pessoas e animais. A lição fundamental desta história é que a compaixão não conhece fronteiras, e o amor não é exclusivo para alguns privilegiados, mas é estendido a todos, mesmo aqueles que possamos considerar como não merecedores. A narrativa de Jonas ilustra a bondade e o amor de Deus, ressaltando que reconhecer um erro e mudar atitudes pode ter um impacto significativo. Ela serve como um lembrete inspirador de que qualquer indivíduo tem a capacidade de se tornar uma pessoa melhor, independentemente do seu passado. A história de Jonas, uma das passagens mais fascinantes da Bíblia, é frequentemente utilizada para explorar temas como obediência, empatia, arrependimento e a compaixão divina. Mas o que pode levar um indivíduo a fugir da voz de Deus? Nesse período histórico, a cidade de Nínive estava sob domínio assírio, e a relação entre os assírios e Israel não era nada amistosa. Ordenar que Jonas fosse para lá era como instruir uma pequena ovelha a se aventurar em meio a um grupo de leões ferozes. A decisão de Jonas de fugir para Tarsis envolve uma série de considerações complexas, incluindo questões relacionadas à obediência, preferências pessoais, medo e uma busca por compreender a natureza de Deus. A história de Jonas nos incentiva a refletir sobre nossos preconceitos, a forma como respondemos ao chamado divino e como percebemos a compaixão e a justiça de Deus. Ela também ressalta a ideia de que escapar de nossas responsabilidades não é a melhor opção. A essência que podemos extrair é que Deus é misericordioso e oferece oportunidades de redenção independentemente das circunstâncias. Isso nos lembra que sempre é possível mudar e fazer escolhas melhores, mesmo diante de adversidades. A situação de Jonas na barriga do peixe pode ser interpretada tanto como um castigo quanto como uma graça. Diversos estudiosos consideram o peixe não como uma prisão, mas como uma providência de Deus, um abrigo contra as tempestades da vida. O salvamento de Jonas foi um evento surpreendente, e sua oração dentro do peixe não expressou rebeldia, mas arrependimento e gratidão. Essa experiência pode ser relacionada por todos nós, já que muitas vezes encontramos clareza quando nos conectamos com Deus nos momentos mais sombrios. Jonas capítulo 2, versículo 2. Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Cada um de nós já passou por um momento semelhante ao de Jonas, uma situação em que tentamos evitar o destino. Jonas tentou fugir, acabou sendo engolido por um peixe e eventualmente dirigiu-se a Nínive, onde finalmente compreendeu algo essencial. Não é apenas sobre a sua fuga, mas também sobre como Deus é extremamente misericordioso. Sua misericórdia não se restringe apenas a salvar, mas também a ensinar e transformar uma pessoa. Por que essa história é tão significativa? Porque ela reflete as nossas próprias lutas, nossas tentativas de escapar e nossa necessidade contínua de misericórdia. Em momentos de necessidade, precisamos dela, e Ele estende abundantemente para todos nós. Oremos. Querido Deus, obrigado por nos mostrar através da história de Jonas que a sua misericórdia é abundante e que mesmo nos momentos de dificuldade, você está sempre presente para nos guiar. Ajude-nos a compreender que, embora possamos tentar escapar de seu chamado, você está sempre disposto a nos oferecer redenção e uma segunda chance. Ensina-nos a ser compassivos e a buscar a transformação, mesmo quando nos deparamos com desafios aparentemente insuperáveis. Que a história de Jonas nos lembre do seu amor incondicional e da sua constante presença em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém.